João capítulo 6, versículo 60, diz assim a palavra: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós que não creram, o que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queirei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Repita assim comigo: porque muitos deixaram e deixam de seguir a Jesus. Porque muitos deixaram e deixam de seguir a Jesus. Senhor, fala comigo. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra e te louvarei. Amém. Podeis assentar. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que traz um acontecimento que, mesmo que aos olhos de alguns seja algo muito simples, mas nós temos que destacar que é algo muito sério. Muito sério. Porque a Bíblia está dizendo no versículo de número 66, que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Em algumas traduções podem destacar que eles deixaram de seguir a Jesus. E certa feita Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, é impossível você chegar a um lugar exato se você não souber todo o percurso do caminho. Quando nós trazemos isso para a lógica humana, para a nossa vida terrena, eu posso usar até eu como exemplo disso. Eu sou ruim para decorar caminhos. Às vezes eu vou na casa de uma pessoa pela primeira vez, e para me decorar e ir lá novamente, eu tenho que ir no mínimo aí umas 20 vezes para me decorar o lugar.
são coisas da mente, né? Cada mente trabalha de uma maneira, de uma forma. E quando nós falamos acerca da eternidade, da vida eterna, somente Jesus é que pode nos ligar ao conceito de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, somente Jesus pode oferecer a nós e nos conduzir no caminho que nos leva para a vida eterna. E a Bíblia está dizendo que os discípulos de Jesus, que outrora seguiam a Ele, andavam com Ele, estavam presentes seguindo a Jesus por onde Ele ia. A Bíblia diz que agora eles deixaram de seguir a Jesus. Por isso que eu fiz questão de pedir aos irmãos para mencionar, porque muitos deixaram e deixam de seguir a Jesus. É um conceito antigo, mas porém atual. É algo que aconteceu no passado e continua acontecendo no presente. E é claro que temos que destacar que não deveria acontecer no presente, porque nós temos formas de aprendizagem. Devemos e podemos aprender com os acertos daqueles que estão em nossa volta, mas também podemos aprender com os erros daqueles que estão em nossa volta, porque muitos deixaram e deixam de seguir a Jesus. Outro ponto que nós devemos esclarecer é que estes discípulos que deixaram Jesus não se refere aos 12 discípulos de Jesus, até porque a Bíblia diz claramente que o Senhor faz uma pergunta a eles, dizendo: então disse Jesus aos 12, queirei-vos também retirai-vos ou retirar-vos? Em outras palavras, eles estão deixando de me seguir, eles estão me abandonando, e ora que era um momento muito difícil para Jesus. Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos de homens perversos, carrascos, que iriam crucificá-lo. E no momento em que ele mais precisava que os seus seguidores estivessem com ele, a maioria decide abandoná-lo naquele momento. Mas para nós entender a razão, o motivo, a causa pelos quais muitos deixaram de seguir a Jesus, nós precisamos conhecer a causa, a razão e o motivo pelos quais estes discípulos seguiam a Jesus. Agora não querem mais seguir, mas outrora eles seguiam. E por que é que eles seguiam? João capítulo 6, versículo de número 2 diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então eles seguiam a Jesus, porque eles viam os sinais. Não é pecado seguir a Jesus por conta dos sinais, desde que você não se apegue somente aos sinais e esqueça daquele que faz o milagre acontecer.
porque eles seguiam por conta dos milagres que Jesus operava sobre os enfermos. Eles queriam milagres. Eles almejavam os milagres do Senhor Jesus. De tão grandeza que a Bíblia diz tudo em João capítulo 6, no versículo 10, o versículo 11, o versículo 12, que Jesus estava com uma multidão de pessoas no deserto. Já era tarde, eles passaram todo o dia seguindo a Jesus. Jesus operou grandes milagres naquele dia, curou todas as espécies de enfermidade, libertou os que estavam oprimidos, e a Bíblia diz que à tarde chegando, o Senhor não quis despedi-los, porque eles estavam a manhã inteira, o dia inteiro, sem comer, sem se alimentar. E é ali que acontece a multiplicação de pães e de peixes, nos quais o Senhor alimentou quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, quando nós olhamos para estes acontecimentos, nós chegamos com base bíblica a uma conclusão, que estes discípulos, eles seguiam a Jesus por conta de dois motivos, duas razões. E que razões eram estas? Eles seguiam a Jesus por causa dos seus milagres e por conta de comida, de se alimentar. Porque aonde Jesus chegava, se havia escassez, o Senhor trazia fartura, trazia bonança. Aonde Jesus chegava, o que estava faltando, ele fazia ter, multiplicava. Lembra quando os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam já lavando as redes, porque haviam lançado as redes a noite inteira e não havia pegado nem sequer um peixe. E ao tornar à beira da praia, estavam lavando as redes para guardar. Jesus chega, pede o barco de Pedro emprestado, traz um sermão. A Bíblia não fala sobre qual foi o tema do sermão, mas com certeza ele falou sobre o Deus que provê, o Deus que faz o milagre, o Deus que traz o recurso da onde não tem. E deu uma ordem a eles dizendo: entra no barco, afastai da beira da praia, lançai as redes. E Simão Pedro olhou para o mestre e diz: mestre, passamos a noite inteira lançando as redes e não pegamos sequer um peixe, mas segundo a tua palavra, porque mandas, assim faremos. E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande, que as redes estavam a ponto de se romper, e eles acenaram para outras embarcações também desfrutar do milagre da multiplicação. E a Bíblia diz que naquele momento, em João capítulo 6, versículo 26, o Senhor disse assim a eles: respondendo-lhe Jesus disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comerdes do pão e vos saciastes. Observa os dois conceitos. Primeiro, eles buscam pelos sinais, milagres que o Senhor operava. Depois não estão mais buscando pelos sinais, mas agora estão buscando porque o Senhor saciou a sua fome com pão, e eles ficaram fartos. O próprio Jesus disse isso olhando nos olhos deles, dizendo a eles claramente. Aí no versículo de número 28, eles olham para Jesus e dizem assim: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Quando Jesus
expôs a realidade de que o povo só buscava benefícios próprios, perguntaram o que precisava fazer a respeito da obra de Deus, e Jesus respondeu a eles, porque até então eles seguiam a Jesus em busca dos benefícios, em prol dos milagres, em prol da alimentação. Mas quando Jesus se volta para eles, dizendo a realidade de tudo aquilo, vocês estão me seguindo em um momento por conta dos sinais, outro momento não é por conta dos sinais, mas é por conta dos alimentos. Aí no versículo 29, Jesus respondeu mais uma vez dizendo, e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Versículo 30 e 31, disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes a comer pão do céu. Irmãos, observa a escrita do texto. Eles estão todos os dias seguindo a Jesus, de dia e de tarde. Só não seguiam à noite porque Jesus iam para as casas repousar. Mas todos os dias, estas multidões de discípulos seguiam a Jesus e viam todos os dias milagres, notório aos seus olhos. Via o Senhor curar os enfermos, via o Senhor expelir os demônios, via o Senhor multiplicar pães e peixes. Eles viram grandes milagres em sua presença. E agora eles ainda estão dizendo ao Senhor, quais os sinais? Mostra-nos os sinais para que vejamos e passamos a crer em Ti. Ou seja, queridos, se o camarada vê Jesus levantar um paralítico nitidamente aos seus olhos e não passar a crer em Jesus, que incredulidade é essa? Que falta de fé é essa? Coisas que nos dias da atualidade não temos visto mais. O que? Deus levantar o paralítico, Deus curar o cego, Deus curar o mudo, o surdo, Deus expelir as enfermidades, Deus expulsar os demônios, por mão daqueles que são usados pelo Senhor. Afinal, o Senhor mudou? Ele é outro Deus? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou foi a geração da atualidade, que não são tão diferentes quanto as da antiguidade. Muitos estão seguindo a Jesus, dizem que servem a Jesus, dizem que buscam a Jesus, mas porém estão nos mesmos benefícios e campos de visões. Não estão seguindo a Jesus por conta do que Ele é e do que Ele tem a proporcionar para nós na eternidade, mas estão seguindo a Jesus por conta dos seus benefícios, por conta do que Ele pode proporcionar. Aí eu vou prosseguir, João 6, 47 ao 50, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu não entendi, eu vou lhe explicar. Lembra que eles indagaram a Jesus dizendo, dai-nos sinais, porque os nossos pais comeram, se alimentaram do maná e morreram. O Senhor está dizendo a eles, vocês estão me buscando por conta de pães,
por conta de conceitos materiais e passageiros, observa, o próprio Jesus agora responde a eles dizendo: vocês lembraram e lembraram muito bem que os vossos pais comeram do maná e comeram dos pães, porém morreram. Mas aquele que se alimentar de mim, porque eu sou o pão que desceu do céu, este que se alimentar de mim, este que comer deste pão não morrerá. Porque a própria palavra certa feita diz: não temais aquele que mata o corpo, que mata o ser humano em seu corpo físico, mas temais antes aquele que tem poder para matar o corpo físico e também para lançar a alma no inferno. Em outras palavras, aquele que crê em mim, o Senhor Jesus disse, com certeza viverá. Para os que não têm o conhecimento, a profundidade dos conceitos bíblicos, dos ensinamentos de Cristo, pensam que quando uma pessoa parte desta vida, acabou. Não é muito difícil, eu sei que alguém ou você já passou por isso, que eu vou explicar aqui agora. No conceito de alguém morrer e quando chegar no caixão olhar e dizer: melhor assim foi. Sofreu tanto, estava sofrendo tanto, mas graças a Deus, agora descansou. Se estava com o nome escrito no livro da vida e vivendo uma vida de santidade e obediência a Deus, a sua palavra, a seus mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças e as suas leis, fazendo não suas próprias vontades, mas a vontade do Senhor, verdadeiramente descansou. Mas se estava fora da presença de Deus, com o nome apagado do livro da vida, vivendo em seus próprios deleitos, vontades, prazeres, em seus próprios campos de visão e abandonando os ensinamentos, as ordenanças de Cristo Jesus, e partiram desta forma, não estão descansando. Neste momento estão aonde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Sofrimento eterno, tormento eterno, um lugar de escuridão, de densas trevas, a qual não foi criado para a humanidade pecaminosa e se afastou dos caminhos do Senhor. O inferno foi criado para o diabo e para os seus demônios. Porém, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, ele pagou a dívida da qual eu e você não poderia pagar. E através desta dívida paga, nós temos o livre-arbítrio de escolher servir a Deus ou servir ao diabo, lutar pela salvação ou abrir mão da salvação e viver pela perdição, viver eternamente ou sofrer eternamente. Este é o conceito, este é o discurso de Jesus. Aí no versículo de número 50, eu já estou concluindo para a gente ir para casa mais cedo, no versículo de número 60, aí a Bíblia conclui a dizer assim, o Senhor Jesus dizendo: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Queridos, uma coisa é ouvir os homens, outra coisa é ouvir Deus falar usando os homens. Uma coisa é ouvir os homens falar aquilo que eles querem falar, outra coisa é escutar os homens falando o que Deus mandou eles dizer. Irmãos, certa feita o Senhor colocou o profeta Jeremias para profetizar sobre uma geração idólatra, pecadora, que não dava ouvidos de forma alguma à voz de Deus, matavam os profetas, blasfemava contra os princípios bíblicos, eram homens de corações endurecidos, odiavam, tinham ódio daqueles que serviam a Deus, a ponto deles mesmos chegarem a dizer que para eles
Deus não existe. Aí o Senhor fala assim: Jeremias, você vai profetizar para eles, mas porém, eles não vão te ouvir. Mas quer que ouça ou não ouça, você vai profetizar. Irmãos, você acha que Jeremias queria ir profetizar lá? Para vocês terem uma noção, quando Jeremias entrava nos povoados, eles diziam assim: vamos cavar a cova dele. E quando ele tornar do povoado, a gente mata ele e sepulta ele. Aleluia. Se você lê as passagens bíblicas acerca do profeta Jeremias, ele vai dizer lá: preparavam covas para mim. Eles estavam dispostos a ceifar a Jeremias. Só que em momento algum Jeremias se calou. Ele foi e falou o que Deus estava mandando ele falar. Eu sei que é maravilhoso, irmãos. A gente hoje em dia temos tantas fontes de auxílio espiritual. Hoje em dia tem os coaches. Hoje em dia tem os motivacionistas, que trazem diariamente palavras de motivação para nós. É maravilhoso. Não podemos desprezá-las de forma alguma. Não podemos rejeitar, desde que se venha acerca da palavra, você recebe. Agora, a palavra motivacional sem versículo bíblico não vem da palavra, não vem de Deus. Tem que ter base bíblica. Eu não posso simplesmente olhar para você todos os dias e dizer: o Senhor é contigo, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai cortar os laços. Mas espera aí, explica-me para mim, quem disse isso? Qual garantia eu tenho a respeito disso? Aí eu vou entrar, Salmo 91. Mas para receber esses benefícios, você não pode estar fora, você tem que estar dentro. Você não pode estar afastado, você tem que estar debaixo. Debaixo de quê? Das asas do Onipotente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiar. Por quê? Porque Ele te livrará do laço do... Base bíblica. Só que nós não podemos se acostumar somente com estes entendimentos. É a mesma proporção de um filho para com o pai, do pai e da mãe para com seus filhos. Exemplo: mãe, olha mãe, toalhinha bonita, mãe, 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 toalhinha, mãe, que toalhinha bonita, mãe, Aí tem mãe que olha e diz: que coisa linda, olha meu menino balançando a toalhinha, e ele, oi mamãe, que coisa linda. Aí o esposo até olha e diz: vai deixar ele brincar com a toalhinha, não tem problema não, meu filho, deixa ele brincar, tá feliz. Mas vai um menino pegar um copo desse aqui, dizer: mãe, mãe, ainda mais se for aquela taça que é a preferida da mãe, o menino nem trisca, ele já sabe. Se ele olhar para a taça, a mãe olha logo para ele: já entendi, é a preferida de mamãe, não mexo. Mas ou seja, no dia que a mãe disse: pode brincar meu filho, ele brinca contente. Mas no dia que a mãe disse: não pode mexer aqui, o menino já fica valente. E hoje não tem idade mais para isso não. Eu estava assistindo os noticiários esses dias agora, e passou rapidamente assim, a reportagem foi rápida. Falou assim: daqui a pouco nós vamos passar a matéria completa. Aí disse assim: os avós tiveram que pular, acho que do quinto andar, quarto era quinto andar, tiveram que pular, porque a neta colocou fogo no apartamento. E eles tiveram que, depois você pesquisa a reportagem, está lá ainda, tiveram que pular para não morrer. E Deus usou todos os vizinhos que pegaram os colchões e desceram e colocaram lá para amortecer a queda lá de cima. A avó ainda teve ferimentos nos pés, o avô saiu ileso.
mas só não morreram por conta de um milagre. Aí eu olhei para a bispa e falei assim: amor, quer ver se não é por conta de celular? Quer ver se os avós não proibiu de usar o celular? Aí passou a matéria dizendo que os avós olhou para a menina e disse: ó, você não vai mexer no celular. Você não vai mexer, porque agora você só quer ficar com a cara no celular. Vai brincar, vai fazer outras coisas. Sabe o que a menina fez? Esperou os avós entrar no quarto, fechou a porta pelo lado de fora, foi no sofá, tocou o fogo, saiu para fora do apartamento, fechou a chave para o lado de fora e desceu lá para baixo. O fogo pegou na sala e espalhou por todo o apartamento. O que é isso? Uma criança que escutou um não, queridos. A gente já foi gerado e aprendendo com Jesus acerca dos não. Quem falou mais sobre não foi o diabo, foi o próprio Jesus. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Tantos não de Jesus. Tantos não. Mas a geração da atualidade está crescendo, acostumada a escutar somente os sim. E o que mais vai nos trazer crescimento, seja na vida aqui, ó, natural ou na vida espiritual, é quando nós escutamos o não. Quando a sua mãe e o seu pai disser não para você, não é porque ele é ruim, não é porque ela é ruim, é porque ele e ela quer o melhor para você. É por isso. Um dia eu saí de casa, quem está me ouvindo diga amém. Um dia eu fui sair de casa e minha mãe olhou para mim, na época eu estava no mundão, não estava na igreja. A minha mãe falou assim: você não vai sair. Eu falei: eu vou. Mas você não vai. Eu falei: eu vou. Eu quero ver se você vai. Se tu for macho, tu sai. Eu falei: tá bom, vou mostrar que sou macho. Vou mostrar que sou macho. Aí eu acho que o Senhor olhou assim para mim e disse assim: eu vou mostrar para ele que às vezes é melhor ficar quieto do que ele ser um machão e ir para debaixo da terra. Vou mostrar para ele. Aí eu saí escondido. Aí eu fui. Estava tendo na época um comício lá na parada 8 do Pedregal. Peguei a bicicleta, bonezinho assim em cima da sobrancelha, bermudão da Ciclone, camisa do Racionais, os cordãozão de prata, botei logo um na mente e fui trincando, viu? Ó, flutuando, subi para lá. Aí comecei a andar lá, falei para o camarada: segura a minha bicicleta aqui, que eu vou dar uma volta ali dentro ali. Eu estava comigo lá, segurou a bicicleta, eu fui dar uma passeada lá dentro. E aquela multidão de gente, eu estou lá se achando um machão, né? Que eu desobedeci a mãe lá em casa. Quando pensa que não, irmão, eu pisei no pé de um camarada. E o camarada tinha mais ou menos 2 metros de altura. E quando eu senti que eu pisei no pé dele, eu já puxei o pé e tentei sair assim. Ele já me puxou assim. Deu uma puxada em mim assim, falou: eu vou lhe matar. Meu Deus do céu. Eu falei: agora eu vou morrer. Vou morrer. Aí eu consegui sair. Quando eu saí, eu senti aquele gelado aqui assim, ó. Geladinho. Geladinho. E não era geladinho não, irmão. Não era sorvete, picolé. Se fosse era bom. Mas geladinho, quando eu fui para olhar assim, aquele 38 cromadão assim, geladinho, encostado aqui. Aí ele falou: vou te matar agora. Eu falei: desculpa aí, cara, foi mal. Ele falou: foi mal mesmo. Vai morrer agora. Você está pensando que no mundo eles têm misericórdia? Não tem não, irmão. No mundo não tem negócio de desculpa, perdão, foi sem querer. Lá não tem piedade. Lá não tem misericórdia. Você está pensando que lá é que nem aqui na igreja? E o crente fica: eu estou tão chateadinho com Jeová. Jeová, estou tão chateadinho. Né? Aí depois reconhece que está errado e diz: perdão, Senhor. O Senhor diz: eu perdoo. Aqui o Senhor tem misericórdia e perdão. No mundo não tem. Não tem. Falei: vou morrer agora. Aí ele engatilhou assim, escutei clac. Quando ele engatilhou, eu escutei um barulho assim, ó, clac, clac. Colocaram a pistola na cabeça do cara por trás. Aí eu nem tive coragem de olhar. Só escutei o camarada falando: se tu matar ele, tu morre, porque ele é meu chegado.
Aí o cara abaixou a arma, olhou para ele e falou: rapaz, é tu, cara, foi mal aí e tal. Não, rapaz, o cara aqui é meu colado, é meu amigo e tal, e beabá. E aí eu peguei os dois, começou a conversar, porque se conheciam. E eu saí do medo deles assim, irmão, ó, se tremendo todinho, sabe? O machão saiu se tremendo todinho. Saí para fora, peguei a bicicleta, não sei nem como é que eu consegui chegar em casa, viu? Cheguei em casa, entrei, guardei a bicicleta. Quando eu entrei lá para dentro, olhei, lembro como se fosse hoje. Olhei, minha mãe estava lá de joelhos dobrados, orando e falando com Deus. Quando seu pai e a sua mãe dizer não para você, é melhor você escutar um não, do que lá na frente você receber uma bala na cabeça, você ser esfaqueado, você ser assassinado, por conta da sua ignorância. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo. E aí Deus me coloca para ser pastor de ovelhas. E às vezes eu tenho que dizer uns não para umas ovelhas, e elas ficam valentes, fica valente, mas tem que aceitar o não, porque o que às vezes você pensa que vai ser bom para você, lá na frente vai lhe trazer sofrimento. Salomão disse assim: existem caminhos que aos homens são caminhos de paz, mas o fim desses caminhos são caminhos que levam e que conduzem o homem à morte. Aleluia. Então esse povo, esses discípulos, escutaram o não do Senhor. Não é do jeito de vocês, não é da forma que vocês estão pensando. Eu vou esclarecer de uma forma mais ampla e mais transparente para você entender a conclusão, para a gente terminar. Jesus estava dizendo assim para eles: vocês querem milagres? Eu tenho milagres para fazer na vida de vocês. Aliás, eu tenho além do que vocês podem pensar e imaginar. Se o Senhor lhe citasse os conceitos bíblicos, ele ainda poderia dizer: vocês esqueceram que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E se eles indagassem dizendo: mas por que é que nós não recebemos às vezes? Não recebe porque não sabem pedir, porque pedis mal, porque pedi para os vossos deleites. Você está entendendo? Aí o Senhor diz: eu tenho milagres a fazer. Querem pão? Eu tenho pão para vocês. Ali eu tenho mais do que pão, eu tenho um maná do céu para vocês. Você está entendendo? Se Jesus citasse ali acontecimentos bíblicos, ele poderia até dizer: um dia eu mandei um profeta lá para a beira do ribeiro, e ainda enviei para lá a delivery. É isso que fala? Delivery? A delivery, os corvos servi para ele todos os dias pão quentinho, pão quentinho sobre a brasa, e água para ele beber. Aleluia, para alimentá-lo. Se eu sou Deus que cuido, que usa até corvos para alimentar profeta, você acha que eu vou deixar vocês desamparados? Muito mais tem eu para dar para vocês do que vocês para oferecer para mim. Lembra de Salomão? Ofereceu 1000 cabeças de boi ao Senhor em sacrifício. E eu imagino ele, depois de sacrificar, estufando o peito, dizendo: rebentei agora. Ninguém nunca ofereceu 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos diante da majestade eterna. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. O Senhor olhou de cima para baixo e disse: Salomão, pensas tu que vai me surpreender? Pois eu vou te surpreender e não vou esperar chegar amanhã. A Bíblia diz que na mesma noite apareceu-lhe o Senhor e disse: Salomão, peça a mim tudo o que você quiser e eu te... Tudo. O Senhor não impôs limite, disse: pede tudo o que você quiser e eu vou te dar. Aí Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Salomão poderia ter pedido bens financeiros, bens materiais, ouro, prata, riqueza, mas ele pediu sabedoria e conhecimento da onde? Do alto.
E através dessa sabedoria e conhecimento do alto, Deus enriqueceu Salomão, o fez prosperar e o tornou o homem mais rico da face da terra naquela época. Então o Senhor disse para eles: o que eu tenho para oferecer para vocês não se limita em coisas terrenas e passageiras. Não se limita. O que eu tenho preparado para vocês é a vida eterna. Por isso as palavras de Pedro, você vai entender. Eu tenho reservado para vocês o que ninguém pode te dar. Ninguém pode mais. Ninguém, só eu. Só eu tenho a oferecer para vocês o que ninguém pode oferecer. E o que é isso? E o que é, Senhor? Vida eterna. Aqui está o pastor Fernando, ali está o irmão Edivaldo. O pai deles partiram para o Senhor. Irmão Nivaldo, sabe onde o irmão Nivaldo está numa hora desta? Lá na cidade santa, aonde as ruas são de ouro e os muros são de cristais reluzentes. Aleluia. A minha irmã que partiu para o Senhor na melhor fase espiritual de sua vida, regente e líder da mocidade El Shaddai, que partiu desta vida, sabe aonde ela está agora? Lá na Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro e os muros são de cristais reluzentes. Aleluia. E tantos outros entes queridos que serviam a Jesus. E vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com eles lá na glória. Alabás. E nós só vamos entrar lá se for por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita, o caminho estreito que conduz ao homem ao direito da vida eterna. Aguenta firme, fica firme, permaneça firme, que em breve nós vamos nos encontrar com eles lá na glória. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, nós vamos nos encontrar com ele lá na glória. Aí a Bíblia diz, vou terminar, aí a Bíblia diz que quando Jesus termina esse discurso, 99% dos discípulos vira as costas para Jesus e diz assim: duras são estas palavras, quem as pode escutar? E eles abandonam a Jesus. Jesus fica ali com os 12. O sentimento em seu coração é de abandono, desprezo por aqueles que mais deveriam abraçá-lo, porque ele estendeu as mãos para eles no momento em que ninguém olhou para eles. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para os 12 e disse assim: querei-vos também retirai-vos? Em outras palavras, vocês também não querem me abandonar e acompanhar eles? Se quiser pode ir, pode acompanhar eles. Eles disseram que foi duro o sermão, a palavra. Aí Simão Pedro olha para Jesus e disse assim: para quem? Ou para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, eu só escutei alguém oferecer as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir, a não ser com o Senhor. Então eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo: como nós temos seguido a Jesus? Por que nós temos seguido a Jesus? Quais as razões que nós estamos seguindo a Jesus? É porque nós queremos os milagres? É porque nós queremos receber as bênçãos do Senhor? Um dia eu ouvi da boca de um homem dizendo assim: eu vou para a igreja, mas eu vou porque eu quero que Deus prospere a minha vida. Eu quero ir só para prosperar. Eu falei: então não vá, porque se você for querendo prosperar, Deus não vai prosperar você. Agora, se você for decidido a servir, obedecer aquele que faz o homem prosperar, aí automaticamente as bênçãos virão e te alcançarão. Conclusão, para a gente finalizar agora. Mas por quê? Como nós devemos seguir a Jesus?
Mateus, Marcos, Lucas destacam as mesmas palavras. Aí o pastor Francisco vai me ajudar agora. E você vai acompanhar aí, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Nós já vamos concluir. De que forma nós devemos seguir a Jesus? De qual maneira devemos seguir a Jesus? Mateus capítulo 22, versículo 37. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ok, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ok, grave isso no teu coração. Quem disse? Jesus. Quem disse? Jesus. Por intermédio agora a passagem bíblica? Mateus. Narrativa de Mateus, palavras de Jesus. Agora Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Agora quem vai relatar é Marcos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ok. Agora vamos para Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, versículo 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ok, agora escute isso aqui. Mateus, Marcos e Lucas é Novo Testamento ou Velho Testamento? Novo Testamento. Mas alguém tem que dizer lá atrás também. Então vamos, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Será que alguém disse isso também lá na antiguidade? Pode ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ok. Agora, por que nós devemos amar a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso empenho? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, antes de você amar a Ele, Ele já te amou. Antes de você nascer, Ele já te amou. Aleluia. Para finalizar, Provérbios 8, versos 17. Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam. Segura aí, pastor, segura aí. O que Jesus está dizendo? Eu amo os que me amam. Prossegue. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Ok. Não precisa ser muito sábio, entendido para entender. Se não ama a Deus, não recebe amor. Já viu aquele ditado que diz que é carinho? Como é que é? Dá carinho. Você está entendendo? Quer ser amado? Quer ser amada? Ame. Quer ser bem tratado? Trate bem. Não é assim? Não é desse jeito? Agora você acha que a gente sendo indiferentes com o Senhor, como é que Ele vai se comportar conosco? Uma coisa é, a Bíblia diz que ainda que sejamos infiel, Ele permanece fiel.
Eu finalizo a mensagem desta noite dizendo a cada um de nós, os que estão no templo e os que estão em casa sendo alcançados por esta palavra, faça uma reflexão hoje, em qual nível está o seu amor pelo Senhor? Porque se você ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, Ele não deve ser apenas prioridade na sua vida, mas Ele deve ser exclusividade. Temos que dar o nosso melhor para Deus, fazer o nosso melhor para Deus, nos entregar a Ele por completo. Não podemos deixar a sobra para Deus. Se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der tempo eu farei o que Deus está mandando eu fazer. Não, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Muitos não receberam a bênção ainda, o milagre não aconteceu ainda, a porta não abriu ainda, porque estão fazendo o oposto. Se as coisas melhorar, eu serei mais fiel a Deus. Faça o oposto, querido. Seja fiel a Deus em tudo primeiro, e aí Ele vai cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Não coloque Deus em terceiro, em segundo plano na sua vida, mas coloque Ele em primeiro lugar. Davi venceu gigantes, Davi venceu urso, Davi venceu leão, Davi venceu pelejas, mas sempre antes de tudo, ele consultava o Senhor e dizia: o Senhor vai comigo, eu vou. Moisés, que conduziu o povo, que em vários momentos de aflição, de angústia, mesmo assim não abandonou o povo, sempre perseverou, sempre buscou, sendo admirado por muitos, mas um dia ele disse: Senhor, não me faça sair daqui ou subir daqui, se a tua presença não for comigo. Eles sabiam, os profetas, os homens, mulheres de Deus da antiguidade, eles sabiam da importância de tê-los Deus em suas vidas, e eles colocavam Deus em primeiro lugar. Depois vinha esposo, filhos, igreja, emprego, ministério, finança, bens. Aí Deus prosperava e abençoava e enriquecia a vida deles de uma proporção tão grande, na mesma forma que aconteceu com Isaac em Gênesis 26:12, e semeou Isaac naquela terra, e colheu naquela mesma terra e naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor e enriqueceu-se o varão, prosperou, tornou-se riquíssimo e possuía bens, ovelhas e bois de grande número, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, entulhando-os de terra. Mas Isaac não contendeu, não brigou com eles, e tornou a cavar todos os poços que o inimigo havia entulhado, porque Deus estava com ele. E todos os poços que Isaac cavava, segundo historiadores, estavam de 30 a 40 metros de profundidade, mas todos eles a água subia e vinha até a boca do poço e transbordava. E eles olhavam, eles quem? Os adversários inimigos olhavam para Isaac, espantava, ficavam boquiabertos e dizia: é Deus na vida deste homem, porque cava poço no deserto e dá água no deserto, ele planta no deserto e nasce e dá frutos no deserto. É Deus na vida dele. Qual é o segredo? Isaac e Abraão colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Quer prosperar, quer ser abençoado, quer vencer na vida, quer ter um casamento feliz, quer ter uma vida espiritual feliz, quer receber as bênçãos do Senhor, coloque Ele como primeiro lugar na sua vida. Ele está presente aqui nesta noite, marcou esta palavra, marcou este encontro para lhe dizer: não deixa Ele do lado de fora da sua vida, não deixa Ele do lado de fora do teu relacionamento, não deixa Ele pelos cantos. Lembra da igreja primitiva, a igreja que colocou o Senhor para o lado de fora, era rica, tinha bens e finanças, mas não tinha a presença de Deus. Eu finalizo dizendo, mais uma vez, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Essa situação que você está enfrentando, que já faz vários anos,
Tem gente que está aqui que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, que está fazendo de tudo para vencer e não venceu ainda. Deus pode fazer isso acontecer em questão de segundos. O que Ele espera de mim, de você e de nós, é que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu concluo dizendo, antes deste emprego que Deus te deu, Ele já te amava. Antes desta promoção no trabalho, Ele já te amava. Antes das tuas amizades, Ele já te amava. Antes da tua parentela, Ele já te amava. Antes desta igreja, Ele já te amava. Antes deste culto, Ele já te amava. Então coloque Ele como prioridade e exclusividade em primeiro lugar na sua vida. Se coloque de pé para a gente terminar. Olhe para pelo menos 2 pessoas agora e diga assim para ele: tu é um dos tais que também quer se retirar e ir embora. Não abandone a Jesus, irmãos. Não troque a Jesus pelas coisas momentâneas desta terra. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu, como pastor, trago até um alerta para você que é crente, que serve a Deus em espírito e em verdade, que quando estava no mundo, bebia, se embriagava, se drogava. Permaneça firme. Permaneça firme. Está chegando o Natal, está chegando Ano Novo. Beba todas, mas não largue a Jesus. Como assim, bicho? Está repreendido. Beba todas, irmão. Beba. Beba Coca-Cola, Fanta laranja, Fanta uva, Guaraná mineiro, Baré, Baré, irmão, Baré dos anos 90, beba Baré, refrigerante Jesus lá do Nordeste, mais docinho do que açúcar, só quem já tomou sabe, né? Tem aquele outro também do Nordeste, como é que é o nome? Cajuína, Tubaína, irmão, tem uns mistérios bons demais. Pega lá, enche a mesa, virada de ano é ano novo, vida nova, e está aqui, vou dar um golinho aqui, já toma Coca-Cola, e já toma Fanta laranja, e estou tomando todas aqui, e de bandeja ainda vou ali, vou me afogar no mistério que está ali. O que é? Tem aquele pudim delicioso, aquele pavê para comer, aquele mousse de morango, aquele mousse de limão. Eita, mistério! Tem tantas maneiras boas da gente estar na presença de Deus. Faz churrasco, irmão. Assa carne, picanha, colchão mole, contra filé, e me chama para a gente dar uma glória junto. A gente chegar lá e pegar os copos e dizer: vamos brindar aqui. Pegou sua coca aí, peguei a Coca-Cola, está geladinha, peguei, pois está aqui, ó, minha Fanta laranja, vamos brindar aqui. Viva Jeová, viva Jeová. Desse jeito. Mas não se ausente do que Deus depositou sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor Deus e Pai, aqui estão vidas diante da Tua presença, que ouviram a Tua palavra, receberam a Tua palavra. Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, enche-os da Tua presença, nos ajuda, Senhor, a prosseguir na Tua casa, te servindo em espírito e em verdade, porque nós fomos comprados não com ouro e com prata, mas com teu sangue derramado na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, o teu povo e a tua igreja. Eu ministro as bênçãos do Senhor e profetizo que antes que o ano termine, os teus filhos venham testemunhar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não te deixaremos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém nessa noite que reconhece que precisa retornar aos caminhos do Senhor? Glória a Jesus. Pode aplaudir mesmo, Deus é fiel. Tem mais alguém? Já está aqui a primeira alma para Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Labaço, benere canta lamas. Aonde é que está você? O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Deixa Deus mudar a tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua família, trazer a mudança que você tanto necessita e carece. Mude para melhor na presença do Senhor. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Todos estão firmados?
A trombeta já pode soar, a gente já vai subir. Glória a Jesus por isso. Vem aqui pertinho. É Beatriz, não é isso? Beatriz, levanta a mão assim, repita assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te servirei, porque eu confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te louvarei. Glória a Jesus. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar pela Beatriz. O Senhor vai estar escrevendo uma nova história na vida dela a partir de hoje. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua filha diante do teu altar. Tu sabes, ó Pai, as razões destas lágrimas. Tu sabes, ó Deus, de tudo que ela viveu, que ela enfrentou. E tu sabes, Senhor, que o Senhor que a conduziu até este momento, porque o Senhor está às portas. E que grande é a tua obra, Senhor, na vida dela, porque a tua filha é como aqueles que estavam perdidos, mas foi achado. Ó Deus e Pai, abençoa a tua filha, ajuda ela a te servir, a prosseguir na tua casa te servindo, espírito e em verdade. Nós se alegramos e festejamos nesta noite pelo retorno da tua filha, e rendemos graça ao teu nome nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aplaude a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja bem-vindo a este lugar de gente feliz. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.